desmistificando mentiras contadas pela igreja, tá? Evangélica, o qual envolve práticas controversas atribuídas à igreja evangélica. A gente busca esclarecer informações que são consideradas enganosas e falsas, como manipulação financeira, interpretação bíblica questionável, influência política e comportamentos antiéticos. O primeiro ponto que eu venho falar com vocês é sobre denúncias de pastores e líderes religiosos que usam a fé para enriquecimento pessoal. Pastor taca o microfone no chão após saber que os fiéis não estão entregando o dízimo. Dá o seu bem mais precioso. Gente, eu já passei por isso, gente. Eu sei muito bem o que é isso. Dá o seu bem mais precioso para a igreja, porque Deus vai te abençoar. Dá um dízimo todo mês, são 10% do teu salário, que Deus ele vai te abençoar. Um desses motivos da terceira igreja foi exatamente isso. A manipulação financeira leva pessoas a acreditarem que se eu, você ou outra pessoa entregamos tudo aquilo que a gente tem, a gente vai enriquecer. E outra coisa, gente, é dar para receber, né? Que é a prosperidade através do ofertar a Deus todo aquilo de bem material que você tem. Uma outra coisa que eu vi muito na igreja é exatamente aquela questão da enfermidade, né? Dá tanto que Deus vai te curar do teu câncer, dá tanto que Deus vai te curar disso, dá tanto que Deus vai te curar daquilo. Gente, não existe. O dízimo, ele tá em Malaquias 3:10, se eu não me engano, e se eu me lembro muito bem. O dízimo, ele pode ser ofertado através de uma ajuda a quem precisa. O dízimo, ele pode ser dado a uma instituição de caridade. O dízimo pode ser você pegar e fazer uma feira para uma família que precisa. Jesus Cristo, ele não estava em templos, tá, gente? E outra coisa, ele condenava exatamente esse tipo de prática. Esse é o número 1 dos principais temas abordados pela manipulação financeira. Uma outra coisa que é a segunda, né, porque tem tantas, é a interpretação bíblica controversa. Discussões sobre como determinados versículos são usados para justificar preconceitos, discriminação, discurso de ódio, xenofobia, homofobia ou promover ideias de teologia da prosperidade que promete riqueza material aos fiéis. Então, gente, tem pastores que usam muito o versículo bíblico, os 10 mandamentos mesmo, para poder falar que a pessoa vai para o inferno. Gente, se for pesar na balança todos os 10 mandamentos, ninguém vai para o céu. Ninguém vai pro céu. E a gente pode até depois gravar um vídeo falando sobre os 10 mandamentos. Vamos por eliminação aí. Por eliminação dos 10 mandamentos. Ou então lá daqueles pecados que tem lá no Novo Testamento, se você não cometer nenhum deles, você vai pro céu. Ninguém vai ser salvo. Se for olhar por essa ótica, né? E uma outra coisa, gente, é a influência política. As igrejas, antigamente, elas sempre, na verdade, elas sempre tiveram influência política, né? Desde o tempo que Jesus estava aqui na Terra, todas as igrejas evangélicas, católicas, o que tem, sempre tem uma influência política no meio. E aí, as igrejas evangélicas têm muitos partidos políticos, incluindo o uso da fé para fins eleitorais, a pressão por projetos de leis conservadores e o apoio a candidatos específicos, né, gente? Eu vou contar uma questão pessoal minha, é que eu tirei meu título de eleitor com 16 anos. 16 anos não é obrigatório, mas você pode tirar se você quiser. E eu e outros adolescentes da época, fomos levados até o cartório eleitoral para tirar com 16 anos, todos os adolescentes que chegam a 16 anos, a gente foi levado, porque eu me lembro muito bem, eu não vou citar o nome do pastor, que era um pastor que não era da igreja, mas participava sempre ali no meio, e a gente foi levado para tirar o título de eleitor, tá? Com 16 anos, todo mundo, e todo mundo tinha que votar neste pastor, porque eu me lembro muito bem, em 2006, esse episódio, 2005. E aí, gente, por um pão com mortadela e um suco, e um refrigerante. E eu me lembro muito bem, né? E aí, a maioria das pessoas que estão na igreja, que se deixam influenciar por questões políticas, são pessoas de classe média baixa, tá? Porque entra qualquer abobrinha que fala, entra na cabeça e é isso. Toma aquilo como verdade e é isso. Então, eu me lembro muito bem que a igreja, mesmo antes de eu nascer, sempre foi influenciada politicamente. E é uma coisa que não tem nada a ver. Porque eu lembro muito bem, não lembro a passagem bíblica, mas Jesus, quando ele odiava essas questões políticas, e ele foi crucificado exatamente por questões políticas.
Outro tema que a gente vai desmistificar é os comportamentos antiéticos dentro da igreja. Exposição de casos de assédio sexual, abusos de poder e falta de transparência na gestão financeira de algumas igrejas pode ser também um comportamento que você tem que ficar com os dois olhos abertos. Por que eu falo? Exposição de assédio sexual, gente, a questão mesmo com o pastor, né? A obreira, o pastor e a obreira e um pastor. Ai, tinha um caso na igreja que eu não... Um caso na igreja de uma obreira que relacionou com um pastor que veio de fora para pregar. Todo mundo lembra esse caso, quem é da época lembra. Eu não vou falar nome de ninguém não, tá? E aí, gente, foi um burburinho esse negócio que eu me lembro muito bem daquele caso. Ele veio de fora, envolveu com ela, tá? Com a obreira, foi um escândalo, gente, na época. Um escândalo. Entre outras coisas, né? Abuso de poder e falta de transparência. Sabe quantas vezes eu fui colocada de banco por nada? Sabe quantas vezes eu fui colocada de banco por nada? Por nada, por um telefone, por estar no altar, muito alegre, muito feliz, e era excessivo. Por não usar saia. Sabe quantas vezes? Teve outras pessoas que teve por muito menos, tá? De banco. E aí, foi uma das coisas que me tirou da igreja, mas eu já queria ter saído antes. Se eu soubesse, eu tinha saído antes, na verdade. E a gestão financeira, né? Que a gente não sabe pra onde é que vai. Porque igreja não paga imposto, né? E onde é que vai esse dinheiro? Deixa eu ficar calada, né, gente? Ficar calada é melhor. E aí é isso, gente. É importante ressaltar que nem todas as igrejas seguem os mesmos padrões e práticas, tá? Existem muitas igrejas, por exemplo, que comprometem com a ética, com a justiça, sabe? Tem muitas igrejas muito boas mesmo. A tendência aqui é desmistificar uma forma crítica, construtiva, para você aprender e fixar na tua cabeça que nem tudo que você escuta lá dentro é a verdade, tá? Outras coisas que eu gostaria muito de falar, gente, esse negócio de botar a mão na cabeça, tá? Na tua cabeça é onde entra e sai a tua energia. Sabe quando você se sente mal por estar perto de muita gente? Ah, mas é uma questão espírita, que não sei o quê. A tua cabeça, quando alguém bota a mão na tua cabeça, é muito importante. Com a boca a pessoa fala, mas o que sai do coração dela é as reais motivações. Então a gente nunca sabe. Botar a mão na tua cabeça, não deixe ninguém botar a mão na tua cabeça, não deixe ninguém entrar na tua casa, entra na igreja e sai, adora e sai. Você que é evangélico, você que não é, como eu, também não aceite nenhuma imposição de outras pessoas. Eu sempre ouvi que, mas se você não voltar, você vai pro inferno. Aí vocês têm que ver quem não vai pro inferno, gente, que são muitas poucas pessoas, se é que existe o inferno, né? E é isso, gente. Fica por aí. Como eu disse no início do vídeo, dê um like aqui, pra eu ver que você tá aqui. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas evangélicas para não cair na trápula de pastores que não são pastores, tá? E é isso, fica por aí, um beijo e até a próxima. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? E se inscreva. Exigindo dízimos, ofertas excessivas e promovendo esquemas fraudulentos. Você já ouviu falar sobre o pedaço do céu que a gente vai comprar? O pedaço do terreno lá no céu?